Agora a gente fala de ação e cidadania. No quadro de hoje, o assunto é a violência contra a mulher. Confira a reportagem da equipe de jornalismo do MPE. Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 17 mil feminicídios, ou seja, morte por conflito de gêneros. Em 2006, a Lei Maria da Penha entrou em vigor e possibilitou que agressores fossem presos em flagrante. Outro ponto importante da lei é que estes agressores não podem mais ser punidos com penas alternativas. A nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida. Dentro das estatísticas dos atendimentos das DEAN, nós percebemos hoje que 80% da demanda da mulher violentada é no âmbito doméstico e familiar. E o restante de 20% são crimes praticados por terceiros contra a mulher. Ou seja, a lei trouxe essa visibilidade para a sociedade e para os órgãos operadores do direito que acolhe a demanda da mulher em situação de violência. Em 2013, o Ministério Público do Tocantins lançou o projeto Profissionalizando a Capacidade da Mulher, em parceria com o Senai e Senac, e que oferece cursos profissionalizantes totalmente gratuitos às vítimas de violência doméstica e familiar. Com os cursos, elas estarão aptas para o mercado de trabalho e para romper um ciclo de violência que muitas vezes se estabelece por conta da dependência econômica em relação aos seus maridos ou companheiros. Que ela consiga superar essa dependência e, a partir daí, ela se colocar numa posição também de igualdade perante o seu parceiro. E a gente continua falando sobre esse assunto ao vivo com a Procuradora-Geral de Justiça, Vera Nilva Álvares Rocha Lira. Boa tarde, Procuradora. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem, né, esse projeto que já foi implementado aqui no estado pelo MPE, como a senhora estava me dizendo antes, está em vias de se tornar uma lei nacional. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu falo com muito entusiasmo. Como a reportagem mencionou aí, nós idealizamos um projeto que se chama Profissionalizando a Capacidade da Mulher. Apresentamos inicialmente esse projeto para o Senai, e que foi acolhido, e agora apresentamos para o Senac também, no sentido de oportunizar essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que foram encaminhadas pelo Ministério Público de se profissionalizarem gratuitamente, para tentar então romper esse ciclo da violência doméstica e familiar, onde a mulher permanece com o agressor unicamente por conta da dependência financeira ou econômica. E logo em seguida, a implantação desse nosso projeto, o então suplente de senador, Ataídes Oliveira, pediu licença a nós para apresentar no Senado Federal um projeto de lei que levou o número 233 de 2013, onde nesse projeto de lei, que eu acredito, com todas as forças que vai ser aprovado, já está passando em todas as comissões, se for aprovado, vai se tornar uma lei nacional, onde será obrigatório a todas as empresas do Sistema S no Brasil reservarem 5% no mínimo dos seus cursos profissionalizantes de forma gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil que forem encaminhadas por um membro do Ministério Público. E as dúvidas sobre esse assunto, né, são muitas. Nós temos aqui algumas perguntas de internautas que eu gostaria que a senhora respondesse. Sim, pois não. A Vanessa Coutinho, pelo Facebook, ela pergunta o que caracteriza a violência contra a mulher. Eu acho que essa é a grande dúvida, né? Porque muitas pessoas acham que a violência contra a mulher é só a sexual e a física, mas existem outras? Sim, existe. Inclusive a Convenção Interamericana, né, de combate à violência contra a mulher, ela caracteriza a violência contra a mulher como todo ato ou conduta, né, baseada no gênero que venha a ofender a mulher da sua forma física, entendeu? Na sua forma psicológica, na forma patrimonial, na forma sexual, entendeu? Então e a Lei Maria da Penha, né, que é a nossa lei própria, ela prevê lá vários tipos de violência contra a mulher. Então tem lá a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Então todas essas formas de ofensividade são violências praticadas
contra a mulher. E no caso da Maria da Penha, né, ela protege a mulher e pune o agressor naquela questão, daquela relação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Marcos Paulo Silva também enviou a pergunta pelo Facebook. Ele questiona: a mulher pode ir sozinha à delegacia de atendimento especial, a mulher ir ao Poder Judiciário, ou ela precisa estar acompanhada? Olha, na delegacia de polícia, assim como ao Ministério Público, né, ela pode ir sozinha, evidentemente, né? A mulher lá está sofrendo uma agressão, ela vai procurar um advogado, constituir um advogado ou procurar a Defensoria Pública para lhe acompanhar. Ela, evidentemente, ela pode ir, dependendo da situação de emergência, aí mesmo, o mais rápido possível, na delegacia de polícia, se de preferência especializada, ou procurar o Ministério Público. Agora, quando se retrata ao Poder Judiciário, é porque já tem uma ação, ou então uma solicitação de uma medida, né, perante o juiz. Então lá, ela sim, a lei fala que perante o Poder Judiciário, ela deve ir acompanhada do advogado, ou o advogado constituído, ou então a Defensoria Pública, que funciona muito bem no nosso estado, graças a Deus. A denúncia, ela pode ser feita por terceiros? Sim. Ou somente pela agredida? Pode ser feito por terceiro. Antigamente, existia um adágio popular que dizia-se, né? Nossos avós, nossos pais ouviram muito isso. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, isso aí foi totalmente desmistificado. Porque quando se tem notícia de violência doméstica ou familiar contra a mulher, isso já é sufragado já. Qualquer terceiro pode delatar isso à polícia ou ao Ministério Público, certo? Então hoje, a questão, eu sempre enfatizo isso muito, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher atinge toda a sociedade, e não só a mulher. Além da sua prole, que está ali em constante apreensão ali, daquela violência que a mãe, né, no caso, sofre cotidianamente ou até periodicamente, a sociedade que está em volta, os vizinhos, sim, tem também a obrigação de ajudar a coibir aquela violência, denunciando esse fato à polícia, ao Ministério Público, sim, aos órgãos competentes. Mais uma pergunta, Sabrina Meirelles, via Twitter. O que a mulher deve fazer se o homem agressor não estiver cumprindo a medida protetiva pela juíza ou juiz? Sim, ele tem que comunicar através do seu advogado, comunicar a essa autoridade do Poder Judiciário ou, dependendo do caso, comunicar diretamente à autoridade policial, e essa pessoa ela pode ser presa, né? O agressor pode ser preso preventivamente, ou então, dependendo do fato que ele estiver provocando em descumprimento dessa medida protetiva, ele pode ser até preso em flagrante. E agora a última pergunta é da Gleiciele Varanda, também via Twitter. Como a mulher que depende financeiramente do seu agressor deve agir e quando enfrentar situações de violência doméstica e familiar? Eu acho que isso é muito comum, né? Sim, mulher entendeu? Completamente dependente do marido, acha que não deve denunciar. Isso está totalmente equivocado, né? Hoje já ultrapassado, já uma concepção anacrônica mesmo, né? Porque hoje existem assim, os programas de inserção social do governo, de inserção assistencial, inclusive a lei fala isso, né? Que a autoridade judiciária deve inserir a mulher vítima de violência doméstica e familiar dos programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. E temos aqui no âmbito do Tocantins, né, que acabamos de falar, graças a Deus, esses dois projetos do Ministério Público Estadual, que se chama Profissionalizando a Capacidade da Mulher, que está sendo desenvolvido pelo Senai e com o Senac agora, onde, então, essa mulher procurando um membro do Ministério Público, ou porque já tem um processo, uma ação penal contra o agressor, ou porque ainda vai se desencadear isso, ela pode ser profissionalizada gratuitamente e passar a exercer daí em diante a sua plena autonomia, né? A sua livre convicção se ela quer ou não continuar aquele relacionamento com o agressor, entendeu? Mas que não seja uma coisa que ela seja obrigada a continuar aquele relacionamento, porque ela depende financeiramente do seu agressor com relação a ela própria e a sua prole. Quer dizer, tem saída. Tem saída, graças a Deus tem saída. E tem vários órgãos aí
à disposição dessas mulheres para tentar ajudá-las. E, especialmente aqui no Tocantins, o Ministério Público, o Senai, o Senac, e vamos torcer, gente, torcer junto e acompanhar no site do Senado, né, a tramitação desse projeto magnífico de lei 233 de 2013, de autoria do senador Ataídes Oliveira. Ficamos aqui na torcida. Procuradora, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos desejar um Feliz Natal a toda a família tocantinense, principalmente às mulheres, que tenham um final de ano maravilhoso com a sua prole e o início de 2014 com muita autonomia, com muita determinação. Muito obrigada. A gente que agradece. E o quadro Ação e Cidadania retorna aqui ao Jornal do Meio-Dia a partir do dia 8 de janeiro. Então você fique ligado e não pode perder. Vamos agora então à previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira. No Tocantins, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Vamos ver ainda como está o tempo na capital do estado. Como a gente vê nas imagens, em Palmas,